Fala galera, ligado aqui no canal do VSR. 3, 2, 1. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo escapa de uma vergonha gigante no Mundial de Clubes. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você me ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal, tudo isso aqui embaixo. E claro, compartilhando o conteúdo, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, que terminou agora há pouco. Flamengo 4, Al-Ahly do Egito 2, e disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da FIFA. Com isso, o Flamengo conquistou a terceira posição e, mais do que isso, escapou do que seria uma vergonha histórica, que era ter saído do Brasil para ir jogar o Mundial de Clubes e perder os dois jogos. Isso nunca aconteceu com um clube sul-americano, e o Flamengo correu esse risco. O Flamengo correu esse risco porque esteve perdendo ali em boa parte do segundo tempo, perdendo o jogo por 2-1. Até hoje, apenas um clube sul-americano ficou fora do pódio no Mundial, ficou fora dos 3 primeiros, foi o Palmeiras na edição de 2020, mas ele não perdeu os 2 jogos. Palmeiras perdeu para o Tigres do México na semifinal e depois empatou com esse Al-Ahly por 0-0 e perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis. Ser derrotado nos 2 jogos nunca aconteceu com o sul-americano, e o Flamengo correu esse risco, fruto de uma atuação ruim e fruto de sinais de que o trabalho, o estágio atual do time do Flamengo é muito preocupante, pensando nas competições do curto prazo, mais ainda pensando nas competições do médio prazo. O cenário do jogo: o Flamengo faz 1-0 logo no começo, num pênalti que o Varela, que disparou pela direita, sofre. Dessa vez o pênalti no começo foi para o Flamengo, o Gabigol bateu bem, fez 1-0, e aí logo depois o jogo entrou naquele roteiro que a gente conhece do time do Flamengo. O time do Flamengo, quando conseguiu fazer uma pressão no campo de ataque, incomodou o Al-Ahly, roubou bolas, teve 2 chances de gol para aumentar, para fazer 2-0 e talvez dar uma acalmada no jogo. Uma delas, o Gabigol perdeu um rebote do chute do Pedro dentro da pequena área, chutou para o alto. E aí, ao não fazer, o Flamengo começou a ver o time do Al-Ahly ter volume de jogo, e aí a postura defensiva, o momento defensivo do Flamengo, nesse momento, é muito, muito preocupante. Quando não encaixa a pressão no campo de ataque, o Flamengo é presa fácil no campo de defesa. Tanto é que, a partir ali dos 25, o Al-Ahly passou a jogar tranquilamente no campo do Flamengo, assim, com tranquilidade. Não gerou tantas oportunidades assim no primeiro tempo, mas o Flamengo, sem um time muito espaçado, não conseguindo se compactar, um Flamengo que não conseguia pressionar quem levava a bola em praticamente momento nenhum. O Al-Ahly foi tendo volume perto da área, uma série de escanteios até, e num desses escanteios, uma cobrança, e aí o atacante, o Abdelkader, acabou desviando de cabeça para empatar o jogo. Na volta do segundo tempo, o jogo continuou na mão do Al-Ahly, que passou a explorar muito o lado esquerdo do seu ataque, o lado direito da defesa do Flamengo. Por ali teve um pênalti cometido por Thiago Maia, que não conseguiu cortar e atropelou o jogador, esse jogo caindo em cima do jogador do Al-Ahly. E o Santos pegou o pênalti caindo no seu lado direito. Então vamos falar, um pênalti para o Al-Ahly, volume de jogo para o Al-Ahly. Atenção, um time misto do Al-Ahly, tá? Um time misto do Al-Ahly. O Al-Ahly jogou sem 5 titulares. E aí o Santos pegou, poderia imaginar, o Flamengo teve um pênalti contra si defendido, vai entrar no jogo. Logo depois o Al-Ahly ainda continua tendo chance, e pelo lado esquerdo o Abdelkader fez um carnaval driblando 2-3, e aí bateu cruzado para fazer 2-1. Naquele momento era um Flamengo abatido, um Flamengo entregue, e com o jogo praticamente na mão, parecendo estar na mão do Al-Ahly, até que teve uma expulsão do Ayrton Lucas. Para mim uma expulsão errada, para mim uma expulsão muito questionável. Acho que quando o jogador derruba Ayrton Lucas em velocidade, ele estava entrando na área, tinha a bola dominada, mas tinha jogador do Al-Ahly, e ele não estava de frente para o gol, ele estava na lateral da área. Então esses lances para mim seriam um lance de amarelo. O VAR, primeiro ato deu pênalti, mas o toque foi fora da área. O VAR chamou para revisão para expulsar
e o árbitro voltou e expulsou o jogador, o lateral esquerdo Khaled. Aí depois disso daí o Flamengo realmente entendendo o que estava acontecendo, entrou no jogo, ainda teve a chance, quase tomou o 3-1, já com 1 a menos, o Al-Ahly teve um contra-ataque e o Sheriff acabou perdendo um gol assim, ele e o Santos da meia-lua. Aí depois dessa jogada o Flamengo imprensou a entrada do Cebolinha, no lugar do Everton Ribeiro pelo lado direito, funcionou, e aí o Flamengo passou a ocupar o campo de ataque, acabou fazendo 3-2 depois de um lance de oportunismo do Pedro, e o 4-2 num pênalti que o VAR chamou para dar, uma mão projetada, e o Gabigol fez 4-2. Enfim, o Flamengo evitou o que seria uma vergonha histórica, mas o cenário é muito preocupante, porque no curto prazo o Flamengo ele já volta ao Brasil enfrentando Volta Redonda, que é um time que está entre os 4 do Campeonato Carioca, um time que inclusive tem o artilheiro do campeonato, Lelê. Depois ele tem viagem, tem um outro jogo pelo Campeonato Carioca, depois tem viagem para Quito para enfrentar o Independente Del Valle, na volta tem Botafogo, clássico pelo Carioca, e no jogo seguinte, Independente Del Valle no Maracanã. Esse cenário é um cenário muito preocupante para o Flamengo, por quê? Porque o time não consegue ser compacto, o time não consegue ser forte defensivamente, o time não consegue fazer pressão quando é obrigado a marcar no seu campo, um time que sofre muito fisicamente, e um time que desperdiça muita bola no ataque ainda. Esse cenário é um cenário terrível, porque o Vitor Pereira não vai ter tempo de treinar. O time deve voltar do Marrocos amanhã, vai chegar aqui na segunda, né, imagino, ou domingo à noite ou na segunda, quarta-feira tem Volta Redonda, e aí fica na batida. Na outra quarta tem Independente Del Valle em Quito, com altitude. Então assim, ou o Vitor Pereira arruma algo de emergência, e aí eu não sei se de repente barrar alguém, barrar o Gerson. Hoje o Vidal jogou melhor que o Gerson, né, para você ver como o Gerson tá. Mas de repente botar ali um esquema mais cauteloso, de repente barrar um Everton Ribeiro para a entrada de Gerson, Vidal e Thiago Maia. O Pulgar entrou muito mal contra o Al-Hilal, né? O Pulgar poderia ser um jogador para ser usado aí para dar uma consistência defensiva, mas com o cenário atual, o jogo em Quito é muito preocupante. O time da Independente Del Valle, apesar de ter perdido algumas peças, é um time que tem conjunto, joga junto há muito tempo, em casa é muito forte. Então, enfim, a vergonha histórica foi evitada com essa vitória sobre o Al-Ahly. O Flamengo correu o risco de ser o primeiro a perder os 2 jogos. Detalhe, o Flamengo foi ao Mundial e tomou 5 gols em 2 jogos sem enfrentar o europeu, né? O Flamengo não enfrentou o campeão da Champions e tomou 5 gols em 2 jogos. Mas o cenário é muito preocupante. E o Vitor Pereira sem tempo para treinar. Eu, de fato, não sei o que ele vai conseguir fazer. Os jogadores, os que se falaram muito fortemente ao lado do Vitor Pereira. Esse apoio é importante, agora precisa agir. O time precisa crescer, melhorar, especialmente o padrão defensivo. Do jeito que está, é muito assustador. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do então você já sabe, sininho das notificações no canto. Copie o link, espalhe aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, deixa like, deixa o gostei, se inscreve no canal, tudo isso que você ajuda aqui, tá bom? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!